Boa tarde, amigos da internet. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Bem, meus amigos, a razão deste vídeo é porque nós adentrando na internet, né, e vendo os absurdos que são colocados na internet, eu vejo alguns que se dizem pastores que pregam contra o dízimo, não é? Porém, eu fico pensando que como é que pode uma pessoa que se diz cristão, verdadeiramente um evangélico, falar contra o dízimo, que é uma coisa que está expressa claramente na palavra de Deus, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, né? E muitos dizem que no Novo não tem, mas eu vou provar que tem. Vamos começar lendo aqui já Mateus 23, 23. Abra sua Bíblia aí, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né, que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, né? Então, ele falou, ai de vós, escribas, que dizimais, né? Deveis, porém, fazer estas. Então, ele estava falando, deveis dizimar o dízimo, deveis dar o dízimo, mas deveis também ter misericórdia, não é? Deveis ter fé, deveis ter justiça, não é? Mas vocês não estão errados em dizimar. Então, está na Bíblia, quebrando qualquer palavra contrária do Novo Testamento, se bem que Novo e Velho Testamento isso aí não existe. Vai por mim. Sou estudioso da palavra, sou teólogo formado, né? Essa divisão foi feita pelo homem. A Bíblia não é um livro só, a Bíblia são vários livros juntados num livro só. A palavra Bíblia, biblos, biblioteca, são vários livros num só. Senão não teria Gênesis, Apocalipse, Levítico, Amós, Ageu, Provérbios e etc. Né? Então, esse negócio de Novo e Velho Testamento, isso aí foi o homem que fez uma divisão que ele quis lá. Porém, podia ser uma coisa só, sem dizer Velho e Novo Testamento, não tinha problema nenhum. Certo? A Bíblia é uma só, coloca isso na tua mente. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma só. Certo? Vamos então ao outro versículo que eu queria que você lesse. Apocalipse 22, 19. Leia aí o que está escrito. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E o 18 também, vamos 18. Porque eu testifico tudo aquilo que ouvi, as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. João não está falando só de Apocalipse, está falando da Bíblia inteira. Não se pode acrescentar nem tirar. Eu gostaria de saber se esses pastores que pregam contra o dízimo, porque quem não é evangélico, quem é de outra religião, a gente até aceita. Porque ele não é do meio, ele não está na igreja, ele não faz parte do corpo, né? E eu quero saber em que eles estão baseados para pregar contra o dízimo. Se está expressamente, claramente revelado na palavra. Eu, como pastor, não me sinto em nenhuma hipótese enganando ninguém quando eu peço dízimo na igreja, quando eu prego sobre dízimo. Porque está na Bíblia, né? Eu acho que é um absurdo isso aí que se fala contra as igrejas, né? A minha igreja, por exemplo, não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém, né? A ajuda vem de Deus, não é? Como é que eu vou sobreviver sem a ajuda dos irmãos, sem o dízimo? Como é que eu vou pagar as contas da igreja, não é? Então, nós devemos ter coerência e saber que a Bíblia ela é a favor, sim, do dízimo. Eu li para você em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus,
Quem falou isso? Foi Jesus, que dizimais o índro, o cominho, né? E não praticais o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Qual coisas? Dai o dízimo, mas deveis não omitir aquelas, quer dizer, deveis dar o dízimo e ser misericordioso, ofertar na igreja. Então, claramente, entende-se que existem pessoas que pregam claramente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Quando pregam contra o dízimo, contra o ofertar na casa de Deus, contra o dízimo, né? Eu queria saber como é que as igrejas iam sobreviver se não fosse o dízimo, né? Porque a maioria das igrejas não tem gente ricona para ajudar, para dar oferta, não. A igreja pequena, por exemplo, são as que mais precisam desse tipo de oferta. E o dízimo vem desde os tempos antigos, né? Quem o primeiro a dizimar, segundo a Bíblia, foi Abraão. Abraão foi o primeiro a dizimar, segundo a Bíblia. Depois, se eu não me engano, veio Jacó. Então, nós temos que ver que quando Abraão começou a dizimar, não tinha lei, não tinha Moisés nem tinha nascido ainda, não é? E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Que Abraão é nosso pai. Quando Jesus, Deus, chamou Abraão e disse: Abraão, olha as estrelas do céu, pode contar? Não. Olha a areia do mar, tu pode contar? Não. Assim será a tua descendência. Quero perguntar para você se a descendência de Abraão é só o povo de Israel. Porque o povo de Israel dá para contar. Mas a Bíblia fala da descendência de Abraão segundo a fé. Então, segundo a fé, são os filhos de Abraão que têm fé, que acreditam no Deus Todo-Poderoso. E eu me incluo nessa. Aleluia. Depois, vemos o dízimo ser instituído lá nas leis mosaicas, na lei de Moisés, né? Quando é falado que o dízimo seria pago para os levitas. E o dízimo dos dízimos, que 10% de tudo que os levitas arrecadassem seria pago para o sumo sacerdote. Então, meu amigo, Deus está errado? Moisés estava errado? Abraão estava errado? Quem é você para dizer que o povo de Deus não pode dar o dízimo que está sendo roubado? Isso é uma mentira, isso é uma calúnia contra essa grande doutrina, essa doutrina expressamente clara na palavra de Deus, né? Nós devemos sim combater esse tipo de heresia. Isso é uma heresia. O dízimo existe, está na Bíblia. Quando você pede o dízimo, você não está enganando ninguém, não. Você está pedindo o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu sou digno do meu salário e todos os que trabalham na igreja são dignos do salário deles. Por que só os pastores são escorraçados e são chamados de ladrões, que nem eu já fui? Por que outros tipos de pessoas não são chamadas de ladrão? Uma pessoa que cobra caríssimo numa roupa, numa loja, por exemplo, compra por 10, vende por 500. Né? Ou até mesmo outras pessoas que comerciam carros, motos, etc., compra por X. Não, aí só o pastor que é ladrão, o político também, que é chamado de ladrão, entendeu? E o pastor não come, não? O pastor não paga as contas, não? Aí quer que o pastor tenha o nome sujo, quer que a igreja não pague a conta de água, a conta de luz, né? Fica com o banheiro ceboso, cheio de lixo e fedorento. Não, tem custos, irmão. A gente tem custo. Tem custo com o salário de outros pastores que tomam conta de igreja, ou tu acha que eles vão comer o quê? Então a gente precisa saber que o dízimo foi instituído por Deus para o sacerdócio. Ah, não tem mais sacerdote, mas tem pastores que estão no lugar do sacerdote. Por que não tem mais sacerdote? Porque Jesus, ele fez o sacrifício e o sacrifício dele cessou todos os outros sacrifícios. Pronto. O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, está na Bíblia. Então cessou o sacrifício de animal completamente, não tem mais. Pelo menos nós não fazemos mais sacrifício de animais. Eu nunca fiz, na verdade. Mas o sacrifício de Jesus é eterno. E é recebido por Deus. Agora, nós precisamos sim dizimar, porque o dízimo é bíblico e Jesus aprovou o dízimo, né? Eu gostaria de debater com qualquer um desses aí, ó, que prega contra o dízimo.
Me chama que eu vou. Com todo prazer. Entendeu? Porque eu não aceito não esse tipo de heresia, não esse tipo de mentira. Viu? A Bíblia diz que nos últimos tempos Satanás iria introduzir falsos profetas no meio do povo, pregando e inventando todo tipo de heresia. Uma das coisas que Satanás tem raiva da igreja é justamente o dízimo. Uma que o dízimo, quem dá o dízimo adora a Deus. Outra que eu nunca vi alguém que dá o dízimo, está na pior. Sempre Deus tem abençoado os dizimistas. Eu sou uma prova disso. Eu sou dizimista até hoje. Ou você pensa que quando eu pego alguma coisa eu não dou meu dízimo na igreja? Você está enganado. Sempre dizimei, fui cristão, fui assembleano muito tempo da Assembleia de Deus, amo a Assembleia de Deus. Hoje estou em outra denominação, mas lá pode fazer a pesquisa dos meus pastores. Sempre fui dizimista, sempre dei meu dízimo. Glória a Deus, aleluia. Então, eu creio no dízimo, aceito o dízimo, vejo o dízimo como uma regra de fé da Bíblia, e eu fico assim, triste e ao mesmo tempo revoltado com certas pessoas que dizem que o dízimo é roubar os irmãos, que o dízimo não tem na Bíblia. Vai ler a Bíblia, meu camarada. Vai ler a Bíblia, analfabeto espiritual, viu? Ou então herege, né? Pessoas que pregam contra o dízimo são herege, né? A Bíblia diz que estão negando a fé, né? Porque é uma das doutrinas básicas da Bíblia, né? Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus? Porventura vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, né? Roubará o homem a Deus? Está me roubando. Ah, é o Velho Testamento. Irmão, não tem esse negócio de velho nem novo, não. É uma coisa só. Quando você come uma refeição, tem arroz, tem feijão, tem salada, tem carne ou tem frango, ou sei lá o que tem na tua comida, mas é tudo que se chama o quê? Uma refeição. A Bíblia é um conjunto de livros. Esse negócio de Novo e Velho Testamento, isso aí foi o homem que inventou. Entendeu? E o que tem em Gênesis se cumpre em Hebreus, o que tem em Amós se cumpre em Apocalipse, e assim vai. O que tem em Jonas, o que tem em Filipenses, é um cumprimento um do outro. Uma coisa puxa a outra. Bíblia, para mim, é uma só, não tem esse negócio de velho nem novo, não. São as pessoas que fazem as suas leis, inventam as suas mentiras e colocam como se fosse verdade. Tem algumas frases que eles falam que nem tem na Bíblia e as pessoas usam nas igrejas direto aí. Alguém inventou e ficou sendo... A pessoa nem sabe que não tem na Bíblia, né? Vai estudar mais a Bíblia, meu amigo, porque você é despreparado, você que prega contra o dízimo. Você que fala que o dízimo não é de Deus. Que é isso? Isso como eu como teólogo, eu me sinto assim, quase que revoltado com um negócio desse. É um absurdo. Estão querendo assassinar a palavra de Deus, né? Estão querendo destruir aquilo que tem de mais sagrado, que é a doutrina cristã. E o dízimo é uma das coisas básicas que toda a vida se falou em dízimo. E as igrejas, elas vivem, sim, em torno do dízimo, pelo que o dízimo ajuda nas despesas. Quantos pastores no final do mês, se não fosse o dízimo, fecharia no vermelho, né? Porque pastor também tem conta. Luz, água, impostos, né? Gasolina, que às vezes tem que levar um irmão, porque às vezes chama ambulância e a ambulância não vem, que nem já aconteceu comigo aqui. Tem que levar um irmão ou outro. Às vezes no final do culto o irmão mora longe, pastor, não tem ônibus, tem que levar. E aí, como é que faz? Se não for a contribuição e o dízimo dos irmãos. Você é louco. Eu não sei como é que tu faz na tua igreja. Eu não abro mão do dízimo, não. Certo? Eu não abro mão do dízimo porque é uma coisa bíblica. Deus deixou o dízimo para a manutenção da casa dele. Ou tu acha que Deus vai descer lá de cima, vai pegar o ouro do céu e vai ter, toma aí, pastor, compra o que tu quer? Não. Essa função ficou para mim e para os irmãos da igreja. Como os anjos queriam pregar o evangelho, e Deus falou, não, quem vai pregar o evangelho são o meu povo lá embaixo. Meus filhos vão pregar o evangelho. Você fica quietinho. Vocês vão guardar eles, proteger eles do mal. Mas quem vai pregar o meu evangelho são meus filhos.
Meu irmão, eu espero que esse vídeo te esclareça mais. Eu já digo já, eu sou o pastor Gilson, não tenho medo nenhum, não. Me chama para um debate aí com qualquer um desses que fala contra o dízimo. Pode ser o que estudou em Harvard, nos Estados Unidos. Pode ser quem for. Me chama que eu vou. Certo? Me chama que eu vou. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Amém?